Começar. Ótimo. Então, é, essa a gente vai começar, né? Eletromagnetismo 2. Acredito que vocês todos tenham feito eletromagnetismo 1 já e que é a parte de eletrostática, né? É, e aí a gente vai começar a disciplina como magnetostática. Falando um pouco aqui sobre como vai ser o curso, né? É, como a gente está remoto, tá? É, eu prefiro que a gente dê as aulas que essas aulas é, marcadas assim, né, que vocês veem e tal, às vezes fica um pouco cansativo, né? Ainda mais a gente fazendo 2 vezes na semana. Então, a princípio, a gente vai sentindo isso, tá? A princípio, a ideia minha é que toda terça nós vamos ter uma aula expositiva que eu vou apresentar os conceitos para vocês. Esses conceitos, tá? Vocês podem pegar no livro, eu vou tentar fazer uma mescla de coisas que estão nos livros, tal. Eu geralmente gosto de dar essas aulas num nível mais avançado, então as contas são mais avançadas do que serão cobradas, tá? Os exercícios, os exemplos vão ser iguais, mas as resoluções, para a gente chegar nas equações, essas coisas, a gente vai fazer no nível um pouco mais avançado, tá? E quinta-feira vai ser aula de exercício, de dúvida, tá? E geralmente eu vou dar ela quinzenalmente. Se a gente sentir que quinzenalmente é pouco, a gente faz ela semanal, essas de dúvidas, tá bom? Que aí a gente vai sentindo com vocês, tá? Isso não, nada tá batido no martelo aqui, vai ficar isso. A gente vai sentindo, tá? Quando eu dei outras disciplinas, é, eu dei ótica, eu fiz assim e funcionou bem. Então vamos ver se aqui também funciona, porque os exercícios de Eletro 2 geralmente a gente demora um pouco mais para fazer. Mas aí vocês podem me perguntar, mas e se eu tiver dúvida em algum exercício que você, por exemplo, eu tive problema de resolver? Às vezes acontece, tá? O que eu vou fazer eu vou disponibilizar a solução no Moodle, ou em vídeo, ou um arquivo, um texto comentado, tá? A solução. Então, a gente vai fazer quinzenalmente, mas a ideia não é deixar exercício para trás. É a gente conseguir tirar todas as dúvidas suas, tá? Mesmo sendo quinzenalmente. Tá? Vocês vão ver que a gente vai ter uma lista, mais ou menos, por semana, tá? Uns 10 exercícios por semana. Mas E cada lista tem uns 10 exercícios. São bastante exercícios, tá? Esses exercícios a gente não vai cobrar. Tipo, a lista não vai valer ponto. Mas os exercícios vão cair na prova são do mesmo nível ou semelhantes ao que está na lista, tá bom? E aí a gente vai fazer, vão ser 2 provas, tá? A primeira dia 1º de abril e a segunda dia 5 de maio, tá? Essas datas são as aulas que a prova começa. Aí vocês vão ter o final de semana todo e segunda vocês podem entregar a lista. Aí vocês fazem o PDF e mandam lá no Moodle, tá? Vai ser assim, tá? E aí a gente tem alguns exemplos lá de como que vai ser as questões vão ser semelhantes à da lista, né?
E aí a gente quer bem comentado. Então a prova vai ser assim: vocês vão ter que fazer as contas, resolver os exercícios, mas a gente quer que vocês comentem as contas. Por isso que a gente deixa um tempo grande, tá? E todo o material que eu usar aqui nas aulas vão ser disponibilizados, tá? Para vocês. E a gente vai gravar também, igual eu estou gravando aqui agora, tá? Alguma dúvida sobre essa estrutura que a gente vai usar? Professor, esses vídeos que você falou que vai disponibilizar com a correção de exercício, isso daí é caso alguém, por exemplo, mande um e-mail para você falando, professor, não consegui resolver esse exercício, estou com dificuldade, aí você É, disponibilizaria esse vídeo, essa correção. isso. Por exemplo, se ocorrer de dois casos que eu consigo pensar que isso pode ocorrer. Um, eu me atrapalhei na aula e não consegui resolver o exercício. Então eu vou dar uma olhada e resolvo e disponibilizo para vocês. A outra é se ocorrer do tipo a gente não tem mais uma aula antes da prova e vocês querem e aí alguém quer que eu resolva o exercício. Aí eu vou também resolver dessa maneira. Se começar a ocorrer muito isso, tiver muitos exercícios ficando para trás, aí a aula de quinta ela vai passar a ser semanal, tá bom? Beleza. Então, se eu tiver alguma dúvida na lista da semana aqui, a gente resolve na quinta que vem, né, na aula de Sem exercício. ser essa quinta, na outra. Aí eu até Beleza. queria comentar isso com vocês. Semana passada eu tava de quarentena, minha família pegou Covid, eu ainda não tô 100%. Então, é, eu quase não consegui montar as aulas ainda, então tem muita coisa ainda para eu montar. Então, essa quinta não vai ter aula, independente de qualquer coisa. Aí, na semana que vem, a gente tem a aula e aí a gente vai vendo direitinho como é que vai ser a dinâmica para a gente saber se a gente faz essa aula de quinta-feira semanal ou quinzenal. A princípio, quinzenal. Tá bom? Porque às vezes vocês até preferem que a aula seja mais de tirar dúvidas do que eu apresentando os conceitos. Tem turma que prefere que a gente, se vocês entraram lá no Moodle, vocês viram que a gente coloca lá os tópicos, né, dos livros, texto. Aí vocês podem ler e a gente resolve os exercícios, né? Aí vocês estudam sozinho, fazem o exercício e a gente só tira as dúvidas. Isso é uma opção também. E, e aí a gente vai sentindo como é que vai ser a disciplina, tá? O que vocês preferem, tá? Qual a melhor dinâmica para vocês, de uma maneira geral, tá? Eu estou disponível, igual eu disse para vocês, como a turma é pequena, vai ser como se fosse um estudo dirigido. Como vocês querem, como, a gente discute, a gente vê qual é o melhor para todo mundo e a gente faz desse jeito, tá bom? O que for melhor para vocês. Tá? O importante é que vocês estejam aprendendo, independente da forma. Tá? Beleza. Beleza? Então vou. Aí lembrando, né? Só mostrar aqui a gente vai usar, né? Eu uso o Grifts como base, tá? Ele tem toda a disciplina, toda a matéria e não tem e o nível dele é o nível de dificuldade que a gente vai cobrar, né? O nível de avançado que a gente vai chegar é o do Griffiths. O Jackson eu uso de apoio, tá? Então, principalmente as minhas aulas são preparadas baseadas no Jackson, mas igual eu disse para vocês, a cobrança é
usando Griffiths. Tá? Mais alguma dúvida sobre como vai ser a disciplina? Se não, a gente vai começar, né, pelo primeiro conceito que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Até então, nós lidamos com cargas, mas cargas paradas no espaço, né? Em Elétron 1, todos os conceitos, né, eram disso. Então a gente estava pensando nas cargas e como as cargas, então como as cargas geram campo elétrico, como elas sentem um campo elétrico, né? E todo o aparato matemático necessário para resolver esses problemas, né? Equação de Laplace, esse tipo de coisa. Nessa matéria, a gente vai começar com um conceito de magnetostática, tá? Que a gente vai ver o que é isso, tá? E para definir isso, a primeira conceito que eu tenho que definir é a carga, tá? É a corrente elétrica. Então, vamos pensar, né, num material que tem um material condutor, então ele permite que as cargas se movimentem entre eles, dentro dele, né? E de alguma forma a gente consegue colocar uma velocidade, né, nessas cargas. São um deslocamento, né, tal. Então, se a gente pegar num volume aqui, delta xe A, né, em um fio, eu tenho que a carga total nesse volume vai ser um Qzão, que é um N, que é o número, né, de portadores de carga. Aí pode ser positivo, negativo, misto, aí pode ser qualquer coisa. Tá? Dentro desse volume, vezes a carga elétrica do portador. Então, por exemplo, se a gente está falando de condutores, aqui a gente está falando da densidade de portadores, densidade de elétrons, né, dentro do material, e o que é a carga do elétron. Tá? Então, nesse sentido. Se a gente for pensar na densidade, né, que é o número de portadores dentro do volume, a densidade é nada mais, nada menos do que só a divisão, né, pelo volume aqui. Né. A gente define a corrente de um condutor sendo, né, o fluxo de cargas por tempo. Né. Então, ΔQ, ΔT. Aqui a gente usa o ΔQ, né, que é a quantidade de cargas, né, que está dentro desse volume. Então, se a gente considerar, a gente pega a quantidade de cargas e se a gente, em um tempo ΔT, a gente tira completamente essas cargas desse volume. Então, a gente tem isso. Então, esse ΔQ é igual a esse Qzão, né, que é o Q do volume. A gente tem isso aqui, né, substituindo, onde esse ΔX, ΔT é exatamente essa velocidade de arraste, tá? Essa velocidade de drift das cargas. Por que a gente chama ela de velocidade de drift, não de arraste, né? Não é uma velocidade, vamos dizer, linear, né? É uma média, né? Não é uma velocidade pontual, né, de cada carga. Porque se a gente pegar um elétron, né, ele vai interagir com a rede cristalina do material, né, com os átomos, né, os núcleos do material, com outros elétrons. Né? Então, o que acontece é que ele é acelerado, né, aqui por um campo elétrico, acelerado, e aí ele colide. Aí ele faz movimentos. Né? Na média, esse deslocamento, né, ela vai deslocando um pouquinho para o lado. Tá? Então, isso aí que nos dá a corrente. Essas velocidades, tá?
O Griffiths faz as contas, eu não vou fazer aqui agora. Mas essas velocidades de drift são muito baixas, tá? Vocês vão, parece meio absurdo. Eu aconselho vocês a acompanharem lá para dar uma olhada, tá? Nessas velocidades. E igual eu mencionei para vocês, a corrente é um fluxo. Se a corrente é um fluxo, eu consigo definir um campo vetorial, né, que gera, né, esse fluxo. No caso, a gente tem a densidade de corrente, a gente define a densidade de corrente, né, que é o J, esse J aqui, né, que é a densidade de cargas vezes a velocidade de arraste, tá? Que é a corrente sobre a área. Tá? Isso aqui é uma definição. Se a gente for ver definições, se a gente tem algo que define um fluxo, a gente consegue definir um campo vetorial e vai ser dessa forma aqui que a gente sempre define, né? A propriedade que está sendo deslocada vezes a velocidade que ela é deslocada. Tá? Então isso é o meu campo vetorial, né, que define aí esse fluxo de cargas, né, a densidade de corrente. Tá? E aí a definição mais padrão, né, de corrente é o fluxo. Né? Então aí a gente define como fluxo, né? Então J escalar dA, onde eu defino uma área, né, geralmente uma área transversal do fio, para definir esse fluxo. Tá? Alguma dúvida aqui? Aqui são conceitos bem básicos que a gente já viu em fenômenos eletromagnéticos, né? Mas aí agora vem algo que talvez vocês não tenham visto, que é a lei de conservação de cargas, tá? Isso é importante, porque por mais que a gente tenha criação de cargas, por exemplo, em um decaimento, por exemplo, o decaimento de um nêutron que gera um próton e um elétron, ou até outros, né? O pion gerando outras coisas, ou se a gente está montando um material, né? As cargas sempre se conservam, tá? As cargas são uma propriedade que a gente não consegue criar ela do nada, né? A gente não consegue, vamos dizer, a gente não consegue aumentar a média de cargas do universo. Essa média é fixa, né? O valor total das cargas do universo. A gente tem que, se a gente criou uma carga positiva, necessariamente a gente vai criar uma negativa junto. Tá? Então, se a gente pegar um volume, tá? Aqui definido por esse cubo, e a gente vai pensar que ele tem uma carga total Q no instante T, se eu tiver uma variação dessa carga, necessariamente, aí eu não estou pensando na possibilidade de ter decaimento, tá? Por exemplo, uma carga positiva e negativa. Tá? Para a gente ter uma variação dessa carga, necessariamente eu tenho que estar com a carga saindo do volume. Tá? Então vamos supor que eu tenho, por exemplo, uma variação dessa carga negativa saindo desse volume. Então, né, dq dt. Essa é a minha variação, né, da carga aqui. Então, igual eu disse, para ter a variação, ela tem que sair da corrente, sair do volume, né? Então eu posso definir uma corrente nesse volume, nessa área em volta desse volume,
de tal forma que ela é positiva. Por que positiva, né? Lembra que a gente define as normais de uma superfície fechada sendo para fora. Então, se eu estou falando que a carga está saindo, necessariamente eu tenho uma corrente positiva passando por essa área. Essa corrente positiva, né, é dado por um JDA, né, aqui igual a gente disse, e ela também é igual à variação da carga interna, mas negativa. Então, se a carga está saindo, a corrente é positiva, mas a variação dentro do volume é negativo. Tá? Então, esse Q não é o da carga saindo, é a variação das cargas dentro do volume. Tá bom? Aí aqui eu vou usar o teorema do divergente, tá? Para definir um volume aqui. Tá? Então só usei o teorema do divergente, né? Eu tenho uma área fechada definida aqui, eu posso usar o teorema do divergente, escrever agora esse campo, a densidade de corrente, né? A partir do divergente. E aí eu vou igualar agora a corrente com esse dQdt. Só que esse Q é uma carga total. Então eu posso escrever ela como se fosse uma densidade de, né, a integral da densidade de cargas por um volume. E aí é derivada aqui do tempo, né? O volume não está mudando. Eu estou mantendo o volume fixo. Então, para eu ter variação da carga, necessariamente eu tenho que ter variação da densidade de cargas dentro desse volume. Que é isso aqui que eu estou fazendo. Então, eu coloco para dentro, né, a derivada temporal, mas eu só atuo na densidade de cargas. E eu igualo, né, com essa parte do teorema divergente. Para essas duas coisas serem iguais, necessariamente nós temos que os integrandos têm que ser iguais aqui, né? Então a gente chega nessa equação aqui, né? Essa equação é a equação que a gente conhece como lei de conservação, tá? Geralmente toda propriedade física que se conserva, a gente consegue escrever uma lei de conservação dessa maneira, que é então, aqui a gente está falando de carga, mas a gente pode pensar em outras. Massa, energia, qualquer coisa, tá? Que se conserva no tempo, né? A gente consegue fazer isso, tá? Que é uma densidade, a derivada temporal da densidade dessa coisa, mais o divergente do campo que descreve o movimento dessa propriedade física é igual a zero. Tá? Então aqui a gente está falando de carga, então é a densidade de carga e a densidade de corrente. Tá? Igual eu disse para vocês anteriormente, isso é válido ainda se a gente estiver pensando em decaimento de partículas. Por exemplo, igual o exemplo que eu dei, né? Do nêutron virando um próton e liberando um elétron e um antineutrino. Tá? E aqui a gente vai fazer a primeira definição, tá, de magnetostática, que a gente vai lidar com correntes constantes no tempo. Qual que é essa ideia? A gente tem que a gente vai ter as correntes, mas a gente não vai ter acúmulo de cargas em nenhum lugar. Tá? A ideia é essa. Tá? Para que isso seja verdade, a gente tem que ter correntes estacionárias, que o divergente de J é nulo. Tá bom? Então uma corrente estacionária, então não tem acúmulo de cargas. Por exemplo, se a gente for pensar um capacitor carregando
Isso não é estacionário. Tá? Mas se a gente está pensando, por exemplo, num circuito que tem um resistor, que a gente vai ver a lei de Ohm daqui a pouco, isso é estacionário. Tá? Beleza, deu pra entender. Aí pensando já numa força eletromotriz que não seja variante no tempo, né? Se a força eletromotriz varia no tempo também, a gente não tem uma corrente estacionária. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então a gente tem, né, igual eu falei. Então eu estou considerando uma corrente estacionária, divergente J igual a zero. Então, assim, eu quero gerar essa corrente. A ideia é essa. Eu quero gerar essa corrente. Como é que eu gero essa corrente? Tá? Isso aí vem a lei de Ohm. Eu sempre faço essa pergunta. Vocês já viram essa equação aqui? J igual a sigma E? Eu não lembro dela. Você não lembra dela? Eu não me lembro, mas parece familiar. Ótimo. Porque essa equação, às vezes, a gente não vê em fenômenos eletromagnéticos, tá? Essa é a lei de Ohm. Tá? Essa é a lei de Ohm. O que ela significa? Que para eu gerar uma densidade de corrente, né, para eu gerar uma corrente em um fio, em qualquer lugar, tá? Em um objeto, tá? Eu tenho que colocar um campo elétrico dentro desse objeto. Tem que ter um campo elétrico diferente de zero nesse objeto. Isso vai fazer com que as cargas se movimentem, gerando essa densidade de corrente, e que a lei de Ohm, a gente considera um material ôhmico, né, que é uma resposta linear, e essa resposta linear nos diz que quanto mais forte é o campo elétrico, maior é a densidade de corrente. E a constante de proporcionalidade é o sigma, que é a condutividade elétrica, tá? Do condutor. A gente também pode definir a resistividade, que é o 1 sobre a condutividade, só variando, tá? Aqui, então vocês podem ver essa equação com sigma ou 1 sobre ρ. Eu sempre faço essa ressalva que a gente geralmente usa sigma para densidade também, né, para densidade de cargas superficial e ρ para densidade de cargas volumétrica, tá? Então aí toma cuidado para não usar isso, então, para vocês tomarem cuidado quando vocês forem fazer conta para não confundir essas duas. Infelizmente a gente usa o mesmo, tá? Essa equação é conhecida como lei de Ohm, tá? Geralmente a gente vê a versão, esse aqui veja que é uma versão vetorial dela. A gente geralmente vê uma versão escalar dela, né, que é o que a gente aprende no ensino médio, que é o V igual a RI. Mas qual que é a vantagem da gente usar a vetorial? É que ela independe da forma do material. Tá? Ela depende só da propriedade do material, ela depende do sigma, que é uma propriedade intrínseca do material. A resistência depende da geometria do material. Tá? Então, se a gente for pensar aqui, né, se a gente for fazer de maneira um pouco mais geral aqui a definição da resistência, né? O que ela vai ser? Ela vai ser a integral de linha, né, do campo elétrico, que é o potencial, e a integral de área, né, o fluxo, né, da densidade corrente. Que aí eu substituindo aqui o J pela lei de Ohm, né, eu tenho isso aqui. Então veja que a gente tem que a resistência vai depender só desse campo elétrico que é gerado dentro do material, mas
essas integrais aqui, né, dl e dA, elas são propriedades que explicitam a dependência geométrica da resistência, tá, em um material. Tá? Então, essas integrais que explicitam isso para a gente. Tá bom? Alguma dúvida aqui? E Professor, a única dúvida que eu fiquei, desculpa, de onde que veio essa expressão da resistividade, da resistência? essa aqui? É. Ué, veio daqui, né? Quem que é o potencial? Ah, tá, O entendi, potencial entendi. não é a integral de linha? Então, por exemplo, daqui até aqui, por exemplo, Beleza. tá? E quem que é a corrente? Definição da corrente, né? É o fluxo da densidade de corrente por uma área. Qual área? A área do fio. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Nada. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo mais para vocês verem que é o caso, por exemplo, que não é direto as coisas para a gente definir a resistência, tá? De um objeto. Vamos supor esse caso aí que eu estou mostrando para vocês. Que eu tenho uma esfera, tá? Onde ela tem uma cavidade interna aqui de raio A, tá? E ela tem raio B. Então ela ela é condutora aqui, né? E aqui é ar. Então é um dielétrico. E eu vou aplicar uma diferença de potencial entre as duas superfícies, a interna e a externa, tá? Então isso quer dizer que a gente vai gerar uma corrente radial nesse sistema. E aí agora a gente vai calcular, aí a gente vai fazer as contas e calcular qual que é a resistência desse objeto. Tá? Então vamos lá. A gente sabe que se a gente tem um sistema aqui de simetria esférica, a gente tem que o campo elétrico, né, também mantém essa simetria esférica. Né? Então, no caso aqui, né, Q sobre 4πε0, 1 sobre R2. Mas a gente não sabe quem que é o Q. A gente não tem ideia do quem que está gerando esse campo, né? Qual é a carga que está gerando esse campo. Mas eu sei que a diferença de potencial entre A e B é o ΔV. E quem que é essa diferença de potencial? É a diferença de potencial entre a superfície interna e a superfície externa. Né? Lembrando lá qual que é a equação da diferença de potencial de uma carga pontual, né, de uma carga nessa construção esférica, né, nessa simetria esférica, é Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Como eu já estou pegando a diferença de potencial entre dois pontos, né, aqui no raio A e no raio B, eu já faço a diferença entre elas. Tá bom? Ficou claro por que esse ΔV? Beleza. Sim. E aí aqui eu tenho a carga. Tá? Então aí agora eu encontrei a carga total, né? Como se fosse uma carga que que consegue gerar esse tipo de diferença de potencial. Tá? Substituindo, eu chego nisso aqui. Tá? O campo elétrico é igual a isso aqui. Beleza. Pela lei de Ohm, esse campo elétrico, eu estou dentro de um condutor aqui, ele é igual também à densidade de corrente sobre o sigma. Né? Sigma e sigma sendo a condutividade elétrica. Tá?
Então, para eu escrever a lei de Ohm na sua forma escalar, que é escrever, né, uma relação entre a corrente e o potencial elétrico, eu sei que a constante proporcionalidade entre essas duas grandezas físicas é a resistência. Então, eu vou integrar o JDA aqui, né, a definição de corrente. Vou usar a densidade de corrente que eu encontrei aqui, né, só jogar o sigma para o outro lado. E aí, estou aqui. Ó. E quem que é esse dA? Né, esse dA vai ser uma superfície, né, é onde está passando a corrente. Se o campo elétrico está nessa direção radial, a densidade de corrente também está radial. Então, para eu calcular o fluxo dessa densidade de corrente, o melhor a se fazer, mais ou menos igual a gente sempre fez na lei de Gauss, vou definir uma superfície esférica, né, seguindo a simetria do problema, que vai ficar fácil da gente calcular todas as propriedades. Então, o dA aqui eu defino, né, aqui o jacobiano em coordenadas esféricas, né, R2, dθ, dφ, R. Aqui, como eu tenho essa esfera com um raio, né, eu não estou calculando o volume, estou calculando a superfície, né, então esse R é fixo aqui, tá? E beleza. E esse R aqui é o R radial, né? Então, veja aqui. O R2 aqui corta com esse R2. Né? O produto escalar entre a densidade de corrente e o jacobiano some. E vai ficar o dθ dφ. Né? A integral disso, o dθ dφ, que é o 4π. Né? Então, eu tenho que... Então, o resto tudo sai. Aqui tudo é constante. Né? Então, eu saio e eu chego nessa expressão aqui. Como eu disse para vocês, agora a gente pode calcular a resistência, que é o ΔV sobre I, né? Que é isso aqui. E aí veja que a gente tem que a resistência, ela depende somente do material e da geometria do material. Tá bom? Então a gente tem isso. Veja que para um fio, né, de área transversal A e comprimento L, a gente tem essa equação aqui. Então veja que a geometria, né, como é o fluxo da corrente, a gente tem coisas diferentes, resistências distintas. E aqui é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, nesse exemplo, tá bom? Alguma dúvida? Veja que nesse problema que eu fiz para vocês, esse exemplo, eu não consigo nem definir o que é fio, o que é área transversal do fio. Nada disso está bem definido. Né? E por isso mesmo que quando a gente usa diretamente a equação a lei de Ohm escalar, não necessariamente a gente tem o mesmo R. Essa dependência geométrica aparece aqui, tá bom? Espera aí um segundo. Beleza. Então vamos lá. Então uma das coisas que a gente pode... Então a gente tem a lei de Ohm. Uma das coisas que a gente pode perguntar é qual que é a potência necessária para a gente manter essa corrente. Né? A gente tem uma resistência aí. Né? Então a gente
A gente tem que manter essa corrente. Então a gente tem que realizar trabalho para manter essa corrente, né? A gente tem que fornecer energia para o sistema para manter essa corrente. Então, se a gente for pensar que em um circuito, né, algum circuito aqui, ou só por exemplo, do C para o D, né, que eu tenho um trabalho aqui a ser realizado. Então, eu tenho que tirar as cargas de C e levar até D, por exemplo. E quanto que isso vai me custar energeticamente, tá? A princípio, a gente tem isso. A carga, né, que está variando no tempo, né, ela está saindo daqui, chegando aqui. O campo elétrico, a gente tá lidando com cargas correntes estacionárias, então o campo elétrico não pode depender do tempo, tá? E aí eu estou fazendo aqui, né, a integral da força, né? Então a força aqui é aquela força que vocês viram lá, né? Carga vezes campo elétrico. E eu estou calculando o trabalho, né? Entre dois pontos, né? Integrando essa força num caminho. Então, se eu estou mantendo essa corrente, né? Eu tenho que gastar uma energia por tempo, que é a potência, tá? Então, eu vou fazer a conta aqui, né? Então, a integral, né? Derivada aqui dTt. Como eu disse para vocês, o campo elétrico, a corrente é estacionária. Então, o campo elétrico não depende do tempo. Então, quem está variando é só as cargas, né, no espaço. Tá? dQdt é igual a corrente. Então, eu posso usar aqui a densidade, a definição, né, da corrente, né, sendo o fluxo da densidade de cargas. E aí, veja que esse cara aqui não pode depender do tempo. Esse cara é fixo, ele não depende do tempo, né? O dQdt depende, né? O Q depende, mas a densidade de corrente não, ela é constante no tempo, tá? Então eu tenho isso aqui, né? Que é a corrente, né? Então eu posso colocar aqui e aí eu fico com uma integral, né? Esse fluxo, né? Num circuito ela independe de onde eu estou, né? O fluxo é o mesmo, porque como a densidade de corrente é estacionária, né? A gente tem que a corrente é estacionária, então ela é a mesma, né? Independente da área que eu escolha aí, né? Do meu circuito. Então eu tenho isso aqui. E aí a integral aqui no circuito EDA é a diferença de potencial, né? Entre dois pontos quaisquer. E aí a gente chega naquela expressão padrão IV. Tá? Se eu estou falando, por exemplo, de uma resistência, né? Esse I é dado pela lei de Ohm e eu tenho V2 sobre R, que é o que vocês já conhecem. Tá bom? Isso aqui é novidade nenhuma para vocês, né? Alguma dúvida aqui? Eu só fiz um pouco mais detalhado, né, para vocês saberem que esse IV é algo tem alguns detalhinhos, né, de ser estacionário, as coisas que a gente tem que tomar cuidado. Corrente estacionária. E a última coisa que eu queria falar com vocês é só pincelar para a próxima aula a gente já entrar na lei de Biot-Savart, que é o campo magnético. A gente falou aqui nessa aula da corrente, tá? Né? E aí a gente quer chegar na magnetostática, que é como campos magnéticos são gerados e o que o campo magnético afeta. Tá? Então, se a gente for pensar, eu gosto desse slide, que esse slide é bem instrutivo.
todas as forças, né, dessas, vamos dizer, forças fundamentais, elas geralmente elas têm associado uma propriedade intrínseca da matéria e um campo vetorial. Tá? Então, se a gente for pensar na força gravitacional, a propriedade da matéria é a massa, o campo gravitacional, né, é gerado pela massa, é o que vai atuar. Então, a força elétrica é a carga e o campo elétrico. E a força magnética, né? A gente sabe que é o campo magnético, tá? E aí tem um detalhe que é importante, que a gente não define o campo magnético pela força. A gente define o campo magnético pelo torque, tá? Por que que a gente define pelo torque? Porque a propriedade que a gente intrínseca que a gente está olhando a princípio é o dipolo magnético, que a gente vai ver depois, tá? E como que a gente pode gerar esse dipolo magnético? Por propriedades intrínsecas da matéria, igual o spin das partículas elementares, ou cargas em movimento, que é o caso das correntes. Então, por isso que a gente introduziu as correntes lá em cima, tá? Se a gente for pensar nessas duas propriedades, a gente vai ver que aqui, tá, a gente define o campo, né, tanto na gravitacional quanto na elétrica, a direção do campo na direção da força. Tá? Já o campo magnético, a gente vai ver as forças, né, como forças atuam, como o campo magnético atua nessas propriedades intrínsecas da matéria, né, essas propriedades da matéria. Mas a direção do campo magnético é dado na direção onde o dipolo magnético se alinha. Então, eu coloco um dipolo magnético numa linha de campo, ele vai sofrer um torque e se alinhar às linhas de campo. Tá? Então, isso é o que eu queria comentar com vocês sobre o campo magnético hoje. Tá? Só para a gente introduzir e tomar esse detalhe, que o campo magnético é levemente diferente por causa disso, porque a gente tem que a direção dele não é definida pela força, e sim pelo torque. Esse alinhamento, tá bom? Alguma dúvida? Se não, A princípio, não.